E aí, véi, como é que vocês estão? Estão bem? Eu tô bem, obrigado. Cara, hoje eu vou trazer um conteúdo pra vocês que vai, assim, salvar a vida de vocês. Salvar a vida de vocês. E eu podia cobrar, sacas? Eu podia fazer um e-book, eu podia fazer um curso. Mas quer saber? Foda-se, eu vou passar essa porra aqui nesse vídeo 0800 pra você entender isso de uma vez por todas, pra você não ter mais dificuldade com esse tema que é tão importante pra quem for mixar os bagulho e tudo, demorou? Mas antes, deixa seu like, deixa um comentário do que você quer ver aqui no canal. Tá vindo aí, ó, 2021, ó. Coisa pra caralho. Então já fica aí espertão, deixa o like, deixa o comentário o que você quer ver aqui no canal esse ano. E aquelas coisas, se não é inscrito, se inscreva aí, aquela porra toda. No mais é isso, vamos logo pro tema do vídeo. Poucas. And I go back to black. E, mano, que parada é essa? Que bagulho que a gente vai falar aqui hoje? É o seguinte, uma das dúvidas que eu vejo o pessoal mais tendo é como ouvir o efeito da compressão. Como que eu posso, na prática, entender o que eu tô comprimindo? Como que eu posso ouvir o que eu tô causando naquele material que eu estou usando no compressor? Muita gente tem dúvida nisso e eu não vou prometer nada porque eu não sei, pode ser que a gente não faça, mas eu vou tentar fazer uma série de vídeos em como ouvir compressão com vários materiais diferentes. Esse vai ser o primeiro, pode ser que tenha um segundo, pode ser que tenha um terceiro, mas talvez esse seja o mais importante, porque é o mais explícito, beleza? Então, eu vou tentar fazer com outros materiais, mas eu não prometo nada porque não sei. Mas vamos lá. Se esse vídeo der bom, a gente faz. Pode ser, já é um incentivo a mais, demorou então? E mano, a real é o seguinte, ouvir o efeito da compressão é uma parada que tem um segredo. E esse segredo se chama ADSR. Não sei se eu pronunciei certo a sigla. Mas é a sigla, é o acrônimo, acho que é esse o nome, né? Acrônimo. É a sigla, sei lá. É a sigla que representa o envelope de um som de forma geral. E por que esse é o segredo? Porque geralmente a compressão vai manipular algum dos parâmetros desse envelope. Então, se você souber reconhecer esses parâmetros e você conseguir entender o que cada um causa na sua track, no seu material, você vai conseguir entender e ouvir o efeito da compressão e, consequentemente, saber manipular esse efeito ao seu favor para o que você tiver de intenção naquele contexto. Beleza? Beleza. Antes da gente começar mesmo aqui na prática a ouvir o bagulho, eu vou ensinar vocês a ouvirem essa porra. A gente vai ler no Wikipedia mesmo aqui, ó. Abre o Wikipedia. Eu tinha feito um desenho aqui para representar um kick, mas ficou uma merda. Parece, sei lá, uma assinatura de médico essa porra aqui. Então eu vou deixar isso quieto. Vou abrir o Wikipedia mesmo. E vamos entender primeiro o que é o ADSR. O que é esse envelope? O que representa cada coisa? O A, que é o A, representa o ataque. O que é o ataque desse envelope? O que é o ataque de um som? É o tempo. Todos esses parâmetros se referem ao tempo, com exceção do sustain. Então, o ataque, que é o A, o decay, que é o D, e o release, tô pegando cola aqui mesmo, ó. E o release, que é o release, não tem uma tradução tão boa, vamos deixar release mesmo, que é o R, eles representam tempo. O sustain é o único que representa intensidade, ligado? É o único. Mas enfim, o ataque é o tempo que leva para quando você toca uma nota, quando você toca um instrumento, é o tempo que leva do silêncio absoluto até ele atingir o ponto de intensidade máxima daquele instrumento, daquele elemento que você está tocando. Então vamos pensar aqui num kick. Tem um kick aqui, ó. Essa mix que eu tô trabalhando. Então o ataque seria mais ou menos isso aqui, ó. Aqui a gente tem silêncio absoluto, certo? E mais ou menos até aqui, ó. Até aqui a gente tem a intensidade máxima desse kick. Então esse é o ataque. É o tempo, é a duração para ele sair do silêncio absoluto até o pico de intensidade dele. Demorou? Isso é o ataque. O decay é o tempo subsequente que essa intensidade máxima vai levar para poder atingir o nível do sustain. É um pouco confuso de entender porque é uma coisa que faz referência a um outro parâmetro, mas é relativamente boa. Vamos pegar de novo o exemplo aqui do kick. Na prática fica mais fácil. Então a gente tem mais ou menos aqui o ataque, e por mais que o kick seja um elemento percussivo, ele tem uma nota, ele tem uma fundamental dele. Vamos considerar que a nossa fundamental está mais ou menos por aqui, ó. Essa nota fundamental está mais ou menos por aqui. Então o tempo de duração entre o ataque, que estava aqui,
pro tempo de duração onde a gente começa a ter o nosso sustain, é o chamado decay. Então, isso aqui seria o nosso decay. O nosso sustain, como eu falei, é o único parâmetro que não é temporal. É o único parâmetro que se refere ao nível, à intensidade. É a intensidade com que esse instrumento, com que essa fonte sonora vai estar pronunciando a nota fundamental daquela fonte. Então isso fica mais fácil de entender num instrumento como o piano. Então o piano você vai lá, toca um dó merda que eu fiz agora, mas toca lá o dó. Vai ter aquele ataque, que é aquela explicação que eu fiz aqui, é o silêncio mínimo até chegar ao máximo ali, o tempo de duração máximo, até a intensidade máxima da nota. E aí depois de um tempo ele vai ficar ressoando. Dó. Esse tempo que fica ressoando a fundamental, que é dó, é o sustain. Depois disso vem o release. Então o sustain é esse nível de intensidade depois do nosso decay que fica ressoando a nossa nota fundamental do nosso instrumento. Aqui no kick, de novo, por mais que seja um elemento percussível, mas daria pra gente poder entender o nosso sustain como essa partezinha aqui, ó, por exemplo. Demorou? E por último a gente tem o release, que é o tempo que leva para você sair do nível de intensidade do sustain até chegar de novo num repouso absoluto. Então aqui na prática seria essa caudinha aqui, ó. Essa caudinha é o nosso release desse kick. Então assim, são conceitos que são muito importantes, mas são difíceis de você aprender assim só na mente, porque, como eu falei, cada um desses conceitos e parâmetros dependem do outro. Então você sabe o que é o ataque de acordo com o que você sabe com o que é o decay você sabe de acordo com o que é o ataque, com o sustain, e o sustain você sabe que é de acordo com não sei o que, então são coisas que estão entremeadas. O interessante é você pegar esses conceitos e você tentar aplicar em algum material prático, como esse que a gente tentou passar aqui. Um kick, uma caixa, um hi-hat, etc, etc. E aí vem o segundo segredo para você tentar entender o efeito da compressão. Começar com elementos percussivos. Por quê? Porque os elementos percussivos, como a gente pode ver aqui nessas ondinhas, ó, eles têm muito bem divididos o que é cada coisa. Não é que nem um piano que muitas vezes vai dar um enfoque a mais para uma das partes desse envelope, mais para o sustain talvez, menos para o ataque, ou para um violão, ou para uma voz que fica mais difícil de entender também, distinguir esses parâmetros. Um elemento percussivo ele tem todos esses parâmetros desse envelope muito bem marcados. Então você consegue visualizar e ouvir mais facilmente. Então o segundo segredo para você finalmente entender o efeito da compressão, o som da compressão nas suas mixagens é esse. Comece usando um elemento percussivo para treinar seu ouvido. E aí você vai aprendendo a manipular e a ouvir cada coisa. E aí você vai passando para materiais mais complexos, que tem essas coisas, tem esses parâmetros mais difusos, tá ligado? Então o vídeo de hoje a gente vai focar nisso. A gente vai pegar aqui agora o nosso fonezinho e a gente vai pegar 2 exemplos percussivos para poder manipular esses parâmetros de formas diferentes. Demorou? Então bora nessa. Eu vou pegar aqui 2 elementos que são bem interessantes de a gente analisar, porque eles têm um fundinho. Por mais que sejam elementos percussivos que costumam ter uma duração menor, eles têm um restinho de material ali na cauda deles que deixa mais fácil, nesse contexto aqui, a gente entender melhor esse efeito da compressão. Então vamos começar pela caixa. A caixa que a gente está analisando é essa aqui, ó. Então repara que ela tem esse snapzinho dela e ela tem um restinho, como se fosse um barulhinho de sala, assim. Então a gente vai manipular essas 2 partes dessa caixa. Fora esses 2 segredinhos aí que eu contei, o que é interessante você reparar? Com o tempo vai ficando mais automático isso, mas no começo, até você pegar a manha, o que é importante você se atentar quando você quer entender o efeito da compressão? Entender o que compõe o som que você está trabalhando. Então, como eu falei, nesse caso aqui a gente tem uma caixa, e essa caixa não precisa ser nada muito técnico, mas é só para você entender melhor. Ela tem 2 elementos principais. Ela tem esse snap, que é essa cabecinha dela aqui, ó, que é o que dá esse impacto a mais, esse punch a mais. E ela tem esse restolho aqui, ó, que é a caudinha dela, que é um leve barulhinho de sala ali, com o restinho ali daquele punchzinho inicial da caixa. Então, a gente tem mais ou menos essas 2 componentes na nossa caixa. Em outros elementos vai ter outras coisas. E você não precisa ser muito técnico. Isso aqui é não sei o que. Não, é só uma coisa para você entender. Bom, nesse elemento eu estou trabalhando com essas 2 partes. Demorou? Só para você se situar. É uma coisa bem pessoal. Então, dado isso,
como é que eu posso manipular o meu envelope para poder conseguir um resultado X, Y ou Z? Eu vou me ater aqui a 2 tipos de resultado que eu poderia buscar com essa caixa. Suponha, no primeiro caso, que eu queira tirar um pouco de ataque dela, eu quero menos desse snap, eu acho que está muito exagerado, vamos supor que esteja muito exagerado, e eu quero trazer o fundo, eu quero trazer aquela parte, aquela caldinha mais para cima. Então, tendo em vista aquele envelope que a gente discutiu no começo do vídeo, o que eu deveria fazer? Eu tenho que diminuir o ataque dele, então o tempo de duração até chegar no pico máximo de intensidade tem que ser talvez um pouquinho menor, ou essa intensidade máxima tem que ser um pouquinho menor, porque esse é outro pulo do gato. O ataque pode se referir tanto àquele envelope, ao tempo de duração, como pode se referir também ao nível de intensidade máxima. Então eu quero diminuir esse nível de intensidade máximo que chega à minha caixa, nesse primeiro snap, e eu quero trazer mais fundo. Como é que eu faço isso? Aumentando talvez o sustain, aumentando a intensidade do sustain e aumentando também a intensidade do que seria correspondente ali ao release. Como que eu faço isso? Manipulando com os parâmetros do nosso compressor. Se eu quero capar um pouquinho ali do snap, e eu sei que o ataque está no começo da minha onda sonora aqui, da minha waveform da caixa, então eu vou botar um ataque mais rápido. Com um ataque mais rápido, assim que a caixa entrar, eu já vou comprimir. E eu vou botar um release mais lento, porque com o release mais lento, ele vai demorar mais para poder fazer aquela curva da compressão, e quando estiver chegando perto do meu sustain ali, da minha caldinha e do meu release, ele vai afrouxar. O que isso vai fazer? Vai fazer com que a minha percepção dinâmica entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo diminua. O que isso faz psicoacusticamente com a gente? Faz com que a gente tenha a impressão de que o fundinho está mais alto. Pegou a visão? Vamos ver como é que é isso na prática. Se liga. Então repara que quando eu fico sem o meu compressor com essas configurações, o ataque está na forma original dele e aquele barulhinho de sala, aquele restinho ali, aquele fundinho, aquela caldinha está mais contida. Agora, quando eu usei a compressão dessa forma, tirando o ataque e focando mais na parte do sustain e do release, o fundo veio bem mais para cima e eu tirei esse punchzinho, esse snapzinho que a minha caixa tem. Então eu manipulei o meu envelope para poder chegar nesse resultado. Como é que eu fiz isso? Entendendo as componentes desse snare. Então eu entendi que ele tem essa parte mais snap e tem esse fundinho, e sabendo manipular o meu compressor de acordo com isso. Então se eu quisesse, numa segunda situação, se eu quisesse dar ainda mais ataque, dar ainda mais essa noção de snap, ainda mais punch para essa caixa e diminuir esse barulho de fundo, o que eu faria? Eu faria o contrário, que é o segundo caso aqui. Eu diminuiria o tempo na verdade eu aumentaria o tempo do ataque para poder deixar esse primeiro transiente passar, para poder deixar esse ataque passar, esse ponto, esse pico máximo passar, e aí depois que ele passasse, eu iria comprimir a região ali onde fica o sustain e o release. O que eu ocasiono com isso? Eu vou estar acentuando o nível de intensidade do meu ataque, mesmo sem aumentar o volume dele. Como que eu vou fazer isso? De novo, é uma percepção dinâmica. Eu tenho aqui uma cobrinha mais alta, então tem essa parte aqui, ó. Tem essa cabecinha aqui que ela é mais alta, e essa parte aqui é como se eu estivesse diminuindo ela ainda mais, ó. Então, quando a gente ouve esse tipo de coisa, é como se a gente estivesse tendo uma diferença dinâmica maior entre o ataque e o release, entre o snap e a cauda. O que a gente humano entende como isso? O ataque está mais alto, então o snap está mais alto, sacou? Então, se eu quisesse dar mais ataque para isso, eu deixaria o meu compressor com ataque mais lento e com release mais rápido, porque ele vai deixar essa primeira parte mais intensa passar e logo depois disso ele vai comprimir e a compressão vai ser só naquela caldinha. E logo depois, antes de entrar antes de entrar a próxima caixa, ele já vai ter desabilitado a compressão. Então na prática ficaria assim, ó. Nesse caso aqui em específico não ficou tão certinho para ouvir, porque eu não compensei igualzinho o ganho de entrada e de saída com e sem compressão. Mas a ideia é essa, tá ligado? A ideia é de acentuar o ataque com essas configurações e diminuir aquela caldinha do meu snare, entendeu? Então, você viu como que fica muito mais fácil de você identificar auditivamente essa diferença, esse efeito da compressão num elemento como a caixa, que tem esse envelope muito bem delimitado? É isso, essa é a manha. É você saber o que é o tal do ADSR, é você entender isso de verdade
o que cada parte representa. E é você saber entender essas coisas auditivamente nos materiais que são mais fáceis de entender, como o material percussivo. Para mais fins de exemplo, eu vou botar aqui um kick que tem essa mesma pegada. Ele tem esse snapzinho, ele tem esse ataque inicial, esse transiente inicial, mas ele tem um fundo, ele tem um fundinho bem sujo assim, que também vai dar para poder perceber certinho cada contexto traz. Então o nosso kick é isso aqui, ó. Beleza? Então ele tem esse fundinho, mas também tem esse punch, pu, 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 tá ligado? E que nem no outro caso, vamos supor que eu queira trazer mais esse fundo, esse fundo mais sujão assim, para poder dar um senso rítmico mais interessante pra música. Mesmo caso, mesma coisa, eu vou deixar o ataque mais lento, mais rápido na verdade, vou deixar o ataque mais rápido e vou deixar o release mais frouxo, mais lento. Por quê? Porque quando vier esse primeiro snap, eu vou capar ele e logo depois que eu der essa capadinha nele, eu vou deixar o sustain, a parte do sustain do release sem compressão. A dinâmica vai diminuir e eu vou ter a sensação de que o fundo está mais alto. Então esse é o efeito da compressão que eu quero nesse caso. Desse jeito. E se fosse o contrário, se eu quisesse deixar mais sequinho ainda esse kick, quisesse deixar mais com mais ataque, digamos assim ainda, deixar ele mais espetado, com mais punch, seria o contrário, um ataque mais lento para poder deixar essa primeira porção do kick passar e o release mais rápido, porque logo depois que passasse ele iria comprimir e eu não queria que comprimisse tudo a ponto de pegar o próximo kick que estava vindo na sequência. Ainda mais tem uns kick duplo aqui, ó, nesse arranjo, tem uns kick duplo aqui, eu não quero cagar o transiente do meu próximo kick, então o release tem que ser bem rápido. E ficaria tipo assim, ó. Então é a mesma ideia, são os dois efeitos que eu quis causar aqui e geralmente, de forma geral, é isso que você vai querer para elemento percussivo. Você vai querer deixar a parada mais snap, você vai querer deixar a parada com um fundinho mais aparente, com um sustain maior, mais intenso, ou esse release mais intenso também, e assim por diante. Lembra que os termos que a gente está usando aqui tem um certo abuso de linguagem. Às vezes o ataque está querendo se referir à intensidade, não necessariamente à duração, mas o termo pode se referir às duas coisas. Assim como o release, assim como o sustain, que não é a duração, é a intensidade, mas às vezes a gente vai trocar e se referir à duração aqui. Enfim, é para fins educacionais, tá ligado? É para você ficar com esse pensamento de uma forma um pouco mais intuitiva. Mas teoricamente eles são só para duração e com exceção de sustain, que é para intensidade, demorou? Só para deixar isso claro. E rapaziada, basicamente a manha, o segredo é esse. Para você entender o que você está ouvindo da sua compressão, é muito, muito, muito importante que você entenda esses parâmetros. É muito importante que você tenha eles na ponta da língua e que você pratique pra caralho com elementos fáceis de você conseguir distinguir isso. E os mais fáceis são os percussivos. Com o tempo, você vai passando para outros, se você tiver para fins de treino. Com o tempo, depois que você tiver dominado mesmo esses parâmetros nesses elementos mais percussivos, vai para outros, vai para elementos mais harmônico-melódicos, um piano, que ainda tem o lance do ataque, porque quando a pessoa toca na tecla tem esse ataquezinho inicial, mas já tem uma característica diferente em relação ao sustain, em relação ao decay, etc, etc. E vai indo até para um trem muito doido, tipo um pad, que é difícil identificar onde é que tá o ataque do pad, e tem muito sustain, tem muito decay, tem, sacas, muito tudo, assim. Até uma voz também, que é uma coisa muito rápida, é difícil você não analisar, não sendo um nível micro de tipo sílaba, tá ligado? O que é o ataque de cada coisa, e ninguém analisa esse tipo de coisa numa mixagem na prática. É ouvido, é intuição, é treino, tá ligado? Mas treino sem fundamento, velho, é pelada, tá ligado? Caralho, essa frase foi boa. E é isso, se você não tem um fundamento no treino, você tá na pelada, mano. Tá na pelada com os amigos ali, tá ligado? Jogando fute, e é isso. E demorou, e a gente não quer isso, né, mano? A gente quer dominar o bagulho mesmo. Aquele naipão. E é isso, rapaziada.
Eu espero que essa informação tenha sido útil para vocês. Não precisa agora pagar um curso de compressão, demorou? Pode só vir ver o vídeo aqui. E se der bom esse vídeo, a gente vai fazer os próximos de como ouvir compressão com outros materiais. Com voz, com sintetizador, no mix bus, o que vocês quiserem. Mas tem que dar uma repercussão da hora nesse vídeo, demorou? Demorou? Então combinado, fechou? Tamo junto, até a próxima.